Saudações pessoal, aqui é o Denner. Estamos começando mais um Diretriz Upgrade. E você já parou para pensar como que você reage à tecnologia? Você é uma pessoa sedentária ou ativa? E eu não estou falando do sedentarismo aqui, sedentário nômade não. Estou falando realmente do sedentário, atividade física, que é realmente uma coisa muito importante para a nossa saúde. Vamos ver sobre isso? Já deixa aquele like aí, compartilha, se inscreve e vamos para frente. Toda vez que a gente analisa, se a gente pensa, pare para pensar, observe o seu dia agora. Observe o seu dia, pense bem como que você faz o seu dia. Para quem tem mais recursos e utiliza muito da tecnologia, bem que na verdade nem precisa ter muitos recursos. Afinal de contas, hoje é muito comum, todas as televisões praticamente, todas as televisões vêm com controle remoto. Antigamente acho que você tinha até opção, mas hoje toda a televisão vem com controle remoto. Hoje normalmente a maioria dos sons são Bluetooth. Hoje nós temos portões eletrônicos, né, que você aperta o botão, você não precisa descer do carro. Então nós temos tantas vantagens hoje que isso é muito bom, isso é maravilhoso. A tecnologia é uma benção, na verdade. Se a gente pegar o nosso maravilhoso smartphone, o que a gente não consegue fazer com ele? Parou para pensar isso? Se você está em casa, você pode estar no chão, no sofá, na cama, na poltrona, sei lá, na rua, ali perto, sentado, tranquilo. Você para assim, vou relaxar. Como que é o nosso relaxar de hoje? Nosso relaxar de hoje é pegar talvez o celular e assistir alguma coisa que você goste, ouvir alguma coisa que você queira, analisar seu e-mail por ali, ou tirar uma selfie. E tantas coisas a gente pode fazer por ele, não é verdade? E realmente isso é muito bom. Só que já observou que normalmente a gente fica ali, por exemplo, eu vou assistir algo na sala. Não, eu vou ficar por aqui mesmo, eu vou assistir aqui pelo meu celular. Hoje nós fazemos tudo pelo celular. A gente literalmente faz tudo. Eu vou colocar um som. Deixa eu ligar aqui no celular. Vai lá e liga. Então, realmente, o celular, ele é 1001 utilidades. Você não precisa pegar muita coisa. Antigamente, sei lá, você ia passear, você tinha que pegar uma máquina, tirar máquina fotográfica, você precisava, às vezes, levar a sua caixinha de som, alguma coisa. Claro, às vezes ainda a gente precisa, por causa que o som do celular não é tão alto. Mas, se for só para você ali, é uma questão relax, o celular resolve o problema. Então, a gente tem uma questão assim, o nosso smartphone hoje, ele realmente é 1001 utilidades na nossa mão. A tecnologia é fantástica. Ela vai lá, conecta, ela mesma vai lá e muda pelo celular. Ela não precisa nem levantar para pegar o controle remoto. Já imaginou isso? Pegar o controle remoto, não precisa nem levantar, tá no celular, tá na palma. Nossa, é muita coisa boa. E isso daí faz a gente pensar numa situação. A gente começa a observar que a tecnologia parece que ela vai nos usar. A gente começa a parecer, realmente parecemos ser seres alienados, seres dependentes daquilo ali. É meio engraçado se a gente parar para pensar como a gente vive hoje. A gente tem uma tecnologia incrível, só que ela realmente acaba nos deixando assim, literalmente obsoletos. E quando eu falo obsoletos, a gente começa, parece que falar para o nosso músculo do corpo, fala assim, eu não preciso de você. A tecnologia resolve tudo. E não é bem por aí. Na verdade, nós temos um maquinário chamado corpo humano, que ele é incrível. E a gente precisa dele. A gente precisa usar ele. E esse maquinário, ele precisa ser movimentado. Vamos ver sobre isso? A tecnologia hoje também pode-se dizer que ela é uma qualidade de vida. Afinal de contas, a tecnologia ela nos proporciona uma melhor locomoção, ela nos proporciona mais saúde, de certa forma, mais informação. Só que hoje mesmo, quando nós temos muita informação, como que você faz para usar essa informação? Afinal, uma grande mente com uma grande quantidade de informação, ela é um grande farol. Mas um farol sem motor, ele vai para onde? Não adianta você ver o que é certo se você não reage. Não tem cabimento isso. Você precisa realmente ter uma mente com uma visão, ter um farol que vai além, mas você também precisa ter um motor que te leve lá. Não é você saber, se eu fizer isso, minha saúde vai melhorar. Então, tá bom, é bom saber disso. Mas você não faz nada. E hoje a gente não faz nem o básico do básico do básico. Hoje, por exemplo, até mesmo para nós irmos talvez no mercado, a gente pode pedir por delivery. Uma comida, uma pizza, qualquer coisa delivery. Isso é uma maravilha, isso é maravilhoso. Eu particularmente gosto muito. Às vezes você está ali, não estou afim de sair de casa, não estou afim. Você vai lá, pede, você agiliza o que você precisa fazer e você resolve ali. Isso é muito bom. Mas você já pensou que às vezes nem para ir no mercado fazer uma compra, dependendo da situação, você vai para escolher nem o seu produto.
né? Para você andar um pouquinho. Nem isso a gente faz. Ou para ir ali comprar alguma coisa para comer à noite com a família. Nem isso a gente faz. A gente come em casa. É muito mais confortável, não é assim? Então a gente vive uma vida tão confortável que, de certa forma, a gente está deixando totalmente em desuso os nossos músculos. A gente não precisa dele para se locomover, para fazer nada. Isso é interessante e muito engraçado se você parar para ver. Pensa comigo. Isso é algo que realmente é fora do comum. Nós estamos sendo totalmente pessoas sendo manipuladas pela tecnologia, pelo conforto, pelo que ela pode proporcionar. Você chega em casa, você aperta o botãozinho, o portão abre para você. Você não precisa se locomover, não, mas eu não estou dizendo que isso é ruim, isso é bom. Mas para você ver quanto que a gente realmente vai deixando a musculatura em desuso. Né? A gente não vai usando. Eu tenho uma escada aqui, talvez você já pense, poxa, meu sonho é ter um elevador. Então, assim, são coisas que a gente vai vendo, que a gente vai ficando cada vez com mais ósseo, mas a gente vai diminuindo bem mais o uso das atividades musculares do nosso corpo. E isso é ruim, porque o corpo em si, ele foi feito para ser uma ferramenta, para ser usado. Se não está sendo usado, ele vai começar a ficar flácido, ficar mole, vai perdendo aquilo ali. É a mesma coisa aqui, ó, da mente. A gente vai estar falando sobre a mente em outros momentos, mas o corpo humano, mente, corpo, né, cérebro, músculos, né, perna, braço, é tudo uma coisa só, gente. Tem gente que às vezes fala assim, olha, eu não sou vaidoso, eu cuido só da minha mente, e tá muito bom essas pessoas que vão para academia, que se cuidam e fazem aquilo. É tudo vaidoso. Não, eu não estou falando eu não estou falando aqui de estética, eu estou falando de saúde aqui para começo de conversa. E o corpo humano e a mente, eles estão ligados. Isso é comprovado cientificamente. Se você tem um corpo ativo, automaticamente você ativa mais neurônios no seu cérebro. Ou seja, você tem possibilidade de ser uma pessoa muito mais inteligente. O problema é quando você dá valor só para um ou para outro. Nós temos que trabalhar com os dois. A gente vai estar falando sobre corpo e saúde aqui. Mas o foco hoje é questão física. Então fique com a gente. Olha, se liga nessa. Você já observou que eu falo isso com efeito de causa, literalmente. Eu passei por isso. Eu já tive 2 cólicas renal. E na primeira vez me falaram, não, Denis, é água, não sei o quê. E realmente, eu bebia muito pouca água. Eu bebia mais ou menos 1 ou 2 copos de água por dia, imaginou? Eu moro num lugar quente pra caramba, cara. Eu moro aqui em Rondônia. Rondônia é quente. E na época eu tava em Porto Velho, mais quente ainda. E lá, a questão de eu beber um copo, eu me achava, né? Nem preciso de água, né? Tal. Não faz falta, mas até sentia aquela bendita dor renal. Depois a gente foi mudando, a gente vai estar falando sobre hábitos que favorecem. Então, se você sofre de cólica renal, eu vou te dar umas dicas aqui. Mas a questão básica é água. Então, tudo que depende do nosso desejo, da nossa vontade, normalmente nós deixamos passar. Nós deixamos para depois. Deixa para depois. Então é a mesma coisa da água. Beber água sem vontade é chato, né? Fala a verdade. Eu não gostava. E eu demorei muito para me adaptar a fazer isso. Muito mesmo. Hoje, eu já criei um hábito. Hoje eu bebo minha água. Hoje eu bebo ali 3 litros de água tranquilo. Ah, mas não é só 2? Não, a gente vai falar sobre isso também em outro momento. Mas hoje eu bebo meus 3 litros e meio de água tranquilo hoje. Mas isso foi algo que eu ralei, eu me esforcei, eu fui atrás, eu não queria sentir aquela dor, então eu parei. A mesma coisa da atividade física. A atividade física, ela vem da nossa escolha. Se eu vou me locomover ou não, se eu vou fazer uma atividade ou não, isso vai de mim e de você. Não depende do corpo falar assim, faça atividade física. Não, você tem que ordenar para que você vá lá e faça. Ou seja, que você vai lá e pegue, que você vai na esquina, compra seu pão, você vai a pé, que você vai fazer alguma coisa, você vai de bicicleta. É você que tem que fazer isso. No seu corpo não tem como fazer isso para você. O seu corpo cuida ali, o coração vai bater sozinho, você vai respirar automático, mas isso aí, ok. Outras coisas dependem de mim e de você. Atividade física e água literalmente precisa de mim e de você ter aquela atitude de fazer isso. Não é deixar nos extremos. Ainda a água, quando está no extremo, você vai lá e bebe. O corpo está morrendo, ele vai te pedir a água. Você fala, que água gostosa, estou com sede. Mas aí já está desidratado há muito tempo. A questão da atividade física, nunca vai acontecer isso. Porque em si, a mente acha que está poupando energia para o momento certo. Só que hoje, a gente nunca vai ter esse momento certo. A gente precisa estar se movimentando. A gente precisa, ao menos, fazer atividades funcionais. Funcionais, que a tecnologia tirou da gente. Entendeu? É só disso. Se a gente for parar para ver, então,
tanto a água como a questão da atividade física é algo prescindível para nossa vida. E a gente literalmente tirou em desuso. E automaticamente a gente faz isso com nossos músculos. E os rins? Os rins e os músculos eu acho que são os que mais sofrem com a tecnologia de hoje. A nossa mente também, mas como falei, é em um outro momento que a gente vai estar falando sobre isso. Então se liga nisso. A tecnologia ela trouxe uma qualidade de vida, informação maravilhosa. Só que a gente está usando isso muito mal mesmo. O segredo disso tudo é a prevenção. Com certeza é a prevenção. Gente, a gente conseguir deixar de ter uma vida sedentária, a gente vai prevenir muitas coisas. Eu vou deixar aqui uma lista das 9 doenças que a gente pode prevenir simplesmente deixando de ser sedentário. 9 doenças que o sedentarismo pode acarretar para mim e para você. Já parou para pensar nisso? Se amar, mas se ama de verdade. Cuide de você. Eu não estou falando aqui por vaidade, eu não estou falando aqui de estética, eu estou falando de saúde. Isso daí, às vezes, é uma consequência de uma vida saudável. Uma estética, uma boa aparência, é uma consequência de uma vida saudável. Hoje, até mesmo, atletas de alto nível, pessoal, até atletas de alto nível, ele pode ser considerado sedentário, depende da situação. Você fala, como assim? É porque ele tem tanta tecnologia também, né, quanto uma pessoa comum, que quando ele para de treinar, ele fala, vou só relaxar agora. Aí ele evita fazer, ele faz o mínimo. E isso não é bom, porque o nosso corpo, ele nasceu para mexer, para funcionar. O nosso corpo, ele é para ser ativo. O nosso corpo, ele precisa estar se movimentando. Ele não caiu para ficar lá mórbido, lá parado, que nem uma estátua. Ele é para se movimentar. Entenda isso. Então não adianta você falar assim, eu vou ali fazer minha caminhada de 1 hora e o resto do dia você não fazer mais nada. Você ficar literalmente com a bunda ali no sofá, na cama, no chão, jogado na cadeira, sem se locomover para nada. Isso não é bom. Então eu estou falando aqui do básico. Vamos começar por básico. Estamos começando por princípios. Cuide, se movimente. Não estou falando aqui para você fazer nada que exija nem dinheiro, nem nada. É simplesmente você começar a mudar a sua forma de viver. E isso é uma disciplina que depende de você. Fica a dica. Aqui é o Denner, fiquem com Deus. Esse aqui é o Diretriz Upgrade. Se gostou, se inscreve, deixa aquele like e compartilha. Até a próxima.